Graça e paz. Quero meditar na palavra de Deus com você, meu amado, minha amada, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim a palavra: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então a Bíblia está aqui nos mostrando, nos exortando de uma forma bem firme. Como está escrito, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É isso que eu quero pregar para você neste momento. Aquilo que os seus olhos não viu, seus ouvidos nunca ouviu, talvez não chegou ainda no teu coração isso, mas Deus preparou algo grande para você. E talvez você possa ficar perguntando: o que Deus preparou para mim que meus olhos não viu, meus ouvidos não ouviu? Aí que está o mistério. Deus, Ele preparou para você a salvação. Ele preparou para você o perdão dos seus pecados. Talvez você está na igreja aí há muitos anos e não consegue tomar posse que Jesus já te perdoou, que Jesus já morreu por você naquela cruz e pagou a sua dívida, quer dizer, pagou por todos os seus pecados. Mas muitas pessoas, por não crer, embora estão dentro da igreja, ainda diz que são pecadores, diz que ainda tem pecado. Se eles têm pecado, como que Jesus pode habitar numa pessoa que tem pecado, né? É complicado. Mas a Bíblia nos mostra a experiência de um homem, que eu quero contar para vocês dentro da Bíblia, que está em Mateus capítulo 9, um paralítico, que quando ele foi até Jesus, ele foi ali apenas para buscar uma cura. Ele queria apenas sair daquele leito que ele se encontrava. Ele queria apenas voltar a caminhar com as suas próprias pernas. Mas como a palavra de Deus nos mostra aqui, coisas que os ouvidos não ouviu, não chegou no coração, né? Foi o que Deus preparou para ele. Quando ele chegou ali, desceram ele lá pelo telhado, colocaram diante do Senhor, e a primeira palavra que Jesus disse para ele: filho, perdoado já te são os seus pecados. E depois disse para ele: toma sua cama e anda. Toma sua cama e volte para sua casa. Então, como a Bíblia aqui nos mostra que as coisas que os olhos dele não tinham visto, nunca ninguém viu alguém falar: perdoado te são os seus pecados. As pessoas hoje acham que você vai ser perdoado se você fizer um sacrifício. Talvez se você ficar aí 3 horas de joelho orando. Amados, o sacrifício que foi feito para te dar o teu perdão foi o sacrifício de Cristo. A morte de Cristo foi para te trazer o perdão dos seus pecados. Foi para te trazer a tua cura. Talvez você está vivendo um dilema, uma doença incurável. Talvez você está vivendo um problema dentro da sua família. Isso é consequência do pecado. Jesus sempre nos exortou a isso. Sempre disse: vai e não peques mais, hein? Para que não te sucedam as coisas piores. Não se afaste de Deus. O maior pecado é aquele que se afasta de Deus. Aí o mal vem sobre ele. Aquele homem, em Mateus capítulo 9, ele recebeu o perdão. Ele recebeu aquilo que os olhos dele não tinham visto, os ouvidos não tinham ouvido, e nem tinha chegado no coração dele receber perdão. Ele queria apenas um milagre, mas Deus deu a ele além do que ele foi buscar. Se você hoje compreender o propósito de Deus, você vai receber além do que você precisa. Você vai receber de imediato, quando você chegar na presença de Deus com a sua fé, você vai receber o perdão dos seus pecados. É um perdão que não é eu que estou te dando, é o Senhor Jesus que está lhe dando, né? Porque é Ele que nos perdoa os nossos pecados. Ele manda pregar o Evangelho, que as pessoas devessem examinar as Escrituras, que vós cuidaste nela a vida eterna. E você só pode entrar na presença de Deus se você se desprender dos seus pecados. Você tem que entrar na presença de Deus pela fé. Mas fé é esta no sacrifício perfeito do Senhor. Então eu quero deixar essa palavra para você,
Eu, pastor Jaime, vou estar orando por você, mas eu quero convidar você a conhecer um pouco mais da justiça de Deus, a conhecer mais daquilo que os seus ouvidos ainda nunca ouviu, a conhecer mais daquilo que os seus olhos não viu, que nem chegou talvez ao teu coração. Mas eu quero dizer para você, há 2020 anos atrás, Jesus lá naquela cruz, Ele pagou pelos seus pecados. Você crê? Se pagou, está pago. Agora você só tem que crer e manter em comunhão com Ele. Amém? Feche os teus olhos aí, onde você está, dentro do seu quarto, na condução. E feche os teus olhos e coloque-se diante do Senhor agora, que eu vou estar orando pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada ouvinte agora, meu Pai, aonde a minha voz estiver chegando, nesse coração, o Senhor esteja falando no profundo, Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer sobre ele, meu Pai, o teu perdão e a tua cura, e o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém.